Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo 26, no verso 14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Meus irmãos, a realidade é complexa, nós temos falado de quando em quando sobre isso, e nós tentamos captá-la. E nós tentamos reproduzir o real, por exemplo, em nossa escrita, na fotografia, na pintura, numa narrativa, por meio da dança, por meio da pintura, eu creio que eu já mencionei isso. Então, são formas de tentar representar a realidade. E nós podemos, por exemplo, reproduzir a mesma tentativa, ou seja, nós podemos ficar compondo músicas para reproduzir aquilo, músicas diferentes, mas que tentem captar aspectos da realidade. Seria, mudando o que deve ser mudado, você fotografar por vários ângulos diferentes e você tem uma visão melhor. Me ocorre, com essa utilização do VAR, ainda incipiente, mas já muito boa, não é? Mas ainda incipiente em nosso país, para identificar se foi pênalti, se não foi pênalti, se aquilo havia impedimento ou não, se aquela falta deveria gerar expulsão ou não. Então, quando a imagem é mostrada para nós, uma imagem que também passou pelos juízes do VAR, o que acontece? De repente, um ângulo mostra melhor. Olha, eu tenho a impressão que não foi falta. Por este ângulo, não, foi falta sim. Ou por este ângulo, de fato, não foi. Então, é comum os comentaristas falarem isso e a gente, de fato, acompanha a realidade. Ângulos diferentes. O Paul Cézanne, eu já mencionei isso alguma vez, ele pintou, se não me engano, mais de 70 quadros sobre o mesmo monte lá em Provence. É um montinho feio, por sinal. Mas ele pintou várias vezes, dezenas de vezes. E há um depoimento dele, uma carta que ele escreve ao filho, se eu não me engano, ele dizendo que ele tinha a sensação de que se ele se colocasse um passo para o lado e fosse reproduzir aquele monte, aquela montanha, ele descobriria novas coisas. E o Cézanne é um grande pintor, foi um pintor de transição entre o impressionismo e o cubismo, né? Ele é enquadrado, entre aspas, entre pós-impressionismo, e que influenciou bastante a geração de pintores do século XX e do século XXI. Mas são tentativas de compreender a realidade. As nossas aproximações, elas são reais, ou pelo menos podem ser reais, mas não esgotam o fenômeno. Daí que você, quando às vezes quer descrever algo mais complexo, esse mais complexo pode ser até você mesmo, os seus sentimentos, você não encontra termos adequados. Você procura palavras e fala, olha, eu vou usar esse termo, mas não é bem isso, é mais do que isso, ou esse é um termo muito forte. E todos nós já vivemos coisas assim. Bom, e quando falamos de Deus? A teologia é um exercício do logos, da palavra, a respeito de Deus, teós. Então, a teologia é uma tentativa de colocar em palavras aquilo que Deus revelou. E Deus revelou-se também em palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E Deus nos deu essa tarefa. Aqui, então, nos deparamos com uma questão.
Nós podemos falar genuinamente, verdadeiramente sobre Deus, mas é preciso que tenhamos a santa modéstia de entender que o nosso falar pode ser verdadeiro, e quem vai julgar isso é Deus por meio da sua palavra. Por isso que o escrutínio não é uma outra teologia referendando a nossa, mas é a palavra de Deus. Porém, temos que ter o discernimento que a nossa teologia é uma aproximação de algo muito maior. Percebam que a questão aqui de Jó é esta. Eis que isto, ele fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, majestade de Deus, etc. E diz, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem entenderá? Bom, então nós podemos ser conduzidos a uma atitude equivocada, que seria a seguinte. Bom, se eu vou ficar apenas com as orlas do manto de Deus, ou do conhecimento de Deus, é melhor não falar nada. Bom, seria tolice. Mudando muito o que deve ser mudado e num nível muito inferior, seria como você pegasse um disco de vinil, colocasse naqueles tocadiscos antigos, né? Aqueles até que você dobrava, assim, nem vou naqueles mais antigos, nos gramofones, mas vamos no tocadiscos, colocar ali, você vai ouvir. Eu não vou em música clássica, eu não vou aqui em Caruso, por exemplo, os maiores tenores. Vamos pegar um Bee Gees, por exemplo. Você vai ouvir a música dos Bee Gees e tem muito ruído, ruído, que nós nem percebemos o ruído, mas hoje percebemos porque estamos acostumados com uma tecnologia muito mais apurada. E você fala, essa música não serve. Então você jogaria fora a música por causa do ruído. Ou, mesma coisa, se pegasse Roupa Nova, talvez um dos maiores conjuntos brasileiros, o mais longevo, sem dúvida, e para mim de ótima qualidade. Mas você pegasse, tem muito ruído aqui. Não serve não. Vamos jogar fora isso aqui. Isso aqui é como um sapato velho, vamos jogar fora. Você perderia a arte por causa desse ruído? Ou você, a despeito do ruído, valorizaria a arte? Digamos o seguinte, a nossa teologia ela é como uma música a respeito de Deus, buscando a maior fidelidade possível, mas ela tem ruídos. Ela tem ruídos porque ela não esgota a realidade, por motivos óbvios. Primeiro, porque Deus é inesgotável. Segundo, porque há limitações nossas. Terceiro, porque essas limitações são agravadas pelo fato de sermos pecadores. Mas se isso é assim, por que fazer teologia? Porque Deus deseja isso de nós, que nós cresçamos na graça e no conhecimento, que nós elaboremos a nossa fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, que Deus deseja que este ensinamento seja passado à sua igreja geração após geração. Então, meus irmãos, temos aqui alguns marcos importantes. A teologia é limitada. Ponto. Segundo aspecto, a teologia é limitada, mas pode e deve ser verdadeira. Isto deve ser analisado à luz das Escrituras. Isso nos conduz a um senso de reverência a Deus. Nós podemos conhecer algo de Deus genuinamente porque Deus se deu a conhecer. Nós podemos conhecer algo a respeito de Deus porque ele se deu a conhecer genuinamente, valendo-se de categorias compatíveis com a nossa mente
que Ele mesmo formou. Devemos dar graças a Deus por isso. E, ao mesmo tempo, devemos ter humildade, porque nós estamos apenas na orla das vestes. Nós estamos apenas num sussurro. Isso deve nos conduzir a um estudo maior, a uma busca por uma compreensão maior das Escrituras, pedindo o discernimento de Deus, para que cheguemos o mais próximo possível, que ainda será extremamente distante, mas o mais próximo possível, de uma compreensão mais completa da revelação de Deus. Então, esse Deus que cremos é um Deus soberano, poderoso, sábio, santo. Ele cuida de nós e nós não vamos discutir com o nosso Deus, não vamos questioná-lo, porque sabemos que o caminho de Deus é perfeito, é o melhor. E quando ele faz ouvir o trovão da sua voz, só nos cabe santo temor, reverência e adoração. Pensemos nisto. Submetamos os nossos pensamentos a Deus e peçamos a Deus direção e discernimento. Que Ele mesmo nos guarde e nos abençoe. Amém.